Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim trazer uma experiência que eu tive, tá? Eu coloquei ali na imagem, eu vi o mundo invisível. Fiquem até o fim que vocês vão entender o que eu quero dizer, vão compreender o que eu tô falando. E não é mentira, tá? Eu vi o mundo invisível e eu vou explicar mais ou menos para vocês como isso funciona, o que é isso e o que significa. Vamos lá. Nós sabemos que não existe somente o nosso mundo físico, esse mundo que nós pisamos, vivemos, dormimos, comemos, trabalhamos. Não existe só esse. Se vocês ainda creem que só existe esse, dê uma pesquisada, busquem saber mais sobre isso, tá? Eu sou uma pessoa que sigo o cristianismo. Então, desde os meus, sei lá, 12 anos, não, antes, né, 9 anos eu conheci, tive um contato mais profundo com o cristianismo. Mas antes disso, de conhecer mais aprofundado a questão de Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus, eu tinha sim algum entendimento sobre Jesus, mas muito pouco, muito raso. E eu já tive experiências desde pequeno com o mundo espiritual, ou seja, o mundo invisível. Por que eu falo mundo invisível? Porque eu não estou vendo agora. Ele está aqui, né? Existe todo um mover dele, mas eu não estou vendo neste momento. Então eu tive um contato quando era criança, mas, cara, não tinha muito entendimento do que estava acontecendo, o que realmente significava aquilo. Ao longo dos anos eu fui, então, crescendo, fui uma criança normal, obviamente, passei pela adolescência, pela fase adulta, e lá pelos meus 22 anos eu tinha saído, né, lá por 17, 18 anos, eu parei de buscar Deus, no sentido de ler a palavra, de orar, de, entendeu? Nem aí pra nada mais. Pra mim, tanto fazia se Deus existiu ou não, eu só pensava assim, ele tá me protegendo e pronto. E quando eu tinha 22 anos, eu resolvi retornar de fato, entrar um pouquinho mais aprofundado nos caminhos de Deus. E eu não falo de igreja, tá? Saibam que esse canal Mudando a Visão é justamente para quebrar essa visão que as pessoas têm. Ah, não, cara, igreja não. Fala de Cristo, somente isso. Igreja não interessa se é católico, se é evangélico, se é o que, não interessa. É Cristo, Cristo que salva. Então eu resolvi buscar novamente a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? Conhecer Cristo, conhecer a história de Jesus, por que ele veio, quem é Deus, quem é o Criador, Espírito Santo, o que é isso, quais são os dons, enfim, vamos lá. Então eu comecei a ter algumas experiências. Logo que eu retornei, então eu pensei assim, cara, eu não quero mais me desfazer do que eu tenho hoje com Deus. Então eu comecei a orar, ou seja, eu comecei a falar com o Pai. Falar normal, falar. Como eu estou falando com vocês aqui, explicar situações, trazer questionamentos, dúvidas, problemas, como eu faço isso e tal e tal. E quando eu fazia isso e começava a me concentrar para me preencher da essência divina, começava a dar uns estouros no teto, no forro, barulhos e tal, batidas, tipo assim, ó, para tentar me desconcentrar, né, para tentar deixar com que eu não continuasse, não prosseguisse naquele processo. Cara, eu não tinha medo, ignorava e continuava. Certa vez eu fiquei doente, acho que fiquei uns quantos dias ruim. Eu lembro direitinho que isso era na madrugada. E eu tava meio acordado, assim, meio dormindo. Não foi aquela questão da experiência que um monte de gente fala, que é a, como é que fala, quando tu dorme. Esqueci agora, me fugiu o nome. Não foi aquela experiência. Foi um pouco diferente, porque foi uma transição entre acordado e dormindo. Tem um nome que as pessoas usam, paralisia do sono, mas não foi bem uma paralisia do sono, foi porque eu tava meio consciente, tá? Mas enfim, pode ter sido, mas não foi bem aquela paralisia, porque eu já tive paralisia e sei diferenciar. Eu tava ali e tal, era da madrugada, e de repente apareceu um ser todo preto, assim, preto que eu digo escuro, no sentido de quando tu faz um desenho com uma caneta preta, e aí tu pinta todo ele, toda a silhueta dele, todo o corpo dele era preto. E ele parecia um bobo da corte, né? Ele tinha três coisinhas assim, aquelas coisinhas de bobo da corte, com as bolinhas na ponta, e o rosto dele era branco, como se fosse transparente. E aí tá, e ele pegava o sol com essa mão e a lua com a outra, né? Esticar, não vai dar pra fazer aqui, mas ele esticava os braços, e aí a lua rolava, passava entre o pescoço dele, e aí ele fazia a mesma coisa que o sol, ficava brincando. Ele falou assim pra mim: pede pra eu te curar, eu posso te curar agora mesmo se tu quiser. E eu sabia que não tinha lógica, porque eu sabia que aquela minha visão, aquele espírito que eu estava vendo não vinha de Deus. Ou seja, tem os dois lados. E eu disse: não, tá repreendido, no nome de Cristo Jesus, eu não aceito isso. E nisso ele sumiu. E cara, eu lembro muito bem que isso me marcou, porque foi uma confirmação de que sim, existe um mundo invisível. Fora outras experiências que eu já tive, que ainda não é o momento de eu compartilhar aqui.
mas eu tive experiências bem mais fortes com isso. E eu deixo aqui um alerta: o mundo invisível existe. Muitas pessoas vivem o dia a dia pensando que isso é mentira. Não, isso é imaginação, as pessoas viajam e imaginam. Não. É bem diferente de uma imaginação de algo concreto. E eu digo mais, tá? Tem muitas pessoas que têm essa questão de achar que todos esses espíritos estão para auxiliar e não sei mais o que. Não, anjos de Deus auxiliam. Anjos caídos não auxiliam ninguém. Anjos caídos nos levam para a perdição. Ah, mas então como que eu vou saber se eu estou falando com um anjo de Deus ou não? A palavra é muito clara e diz assim, ó: provai-de os espíritos, né, e veja se eles são da parte do Criador, do Pai, ou não. E como que eu faço isso? Qual a minha fórmula para discernir quando eu vejo, ouço ou tenho uma sensação? Eu digo assim: se tu não confessa que Cristo Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou no terceiro dia em carne e subiu aos céus, se tu não confessa, se tu não crê que isso é real, tu pode sumir. Geralmente, 100% das vezes, o espírito contrário ele não vai ficar, porque ele não aceita que Cristo tenha morrido e ressuscitado por nós. Então ele vai sumir. Por isso que se repreende sempre em nome de Cristo Jesus, porque ele é o Salvador, ele é a porta para que nós possamos chegar ao Pai. E eu não falo de religião, como eu falo sempre. Acreditou em Cristo? A palavra diz assim, ó: se com a tua boca creres que Deus o ressuscitou, em teu coração, aliás, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Ponto. Crê em Jesus? Sabe da essência dele? Sabe do poder dele? Então já era. É isso. É um breve relato, não vou me aprofundar muito, mas mais pra frente talvez eu me aprofunde. Então vamos mudar a visão que as coisas mudarão. Abraço.